A seguir, IIGD Irajá. Quando eu lembro de Marta e Maria, Jesus vai a uma aldeia, um lugar de casas distantes, e chegando lá, Marta recebe Jesus, e Jesus entra e lá está Maria, e juntamente com outras pessoas, e Jesus se senta e certamente começa a ensinar coisas, irmãos, que um ser humano nunca jamais ouviu, e em lugar algum deste planeta ele vai poder aprender. Ele vai aprender como agradar a Deus, os segredos de Deus, como desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vai aprender como não cair, ele vai aprender, ele vai conhecer o seu inimigo sem ver esse inimigo, o diabo é invisível, mas Deus mostra na palavra, ensina e capacita com dons espirituais a que o cristão dedicado, aquele que realmente tem comunhão com Deus, a ter discernimento do que acontece à sua volta. Tem gente que cai numa cilada igualzinho um peixinho cai na rede. Ou pior, tem peixinho que vai direto no anzol. A isca é saborosa, mas ela fisgou o peixinho. Ele foi ferido e foi preso. E ele não consegue sair mais. Dali é a morte. Muita gente cai no pecado e na morte espiritual, porque não buscou quando tudo estava bem, não se dedicou a Deus, não aprendeu a ter comunhão com Deus, não buscou o batismo no Espírito Santo, não conheceu os segredos de Deus, não recebeu nenhum dom espiritual, não tem discernimento de nada, e cai feito um peixinho no pecado. Mulheres que adulteram e depois o desespero toma conta. Um dia eu ouvi uma que disse: pastor, eu estava desviada, eu estava tão revoltada contra o meu marido por causa de tanta traição, que eu me enchi de raiva e eu disse: vou me vingar dele. Eu falei: você se sujou mais do que ele, porque você conhece Jesus, ele não conhece ainda. Eu disse: você entrou na lama. Aí caiu aos prantos, entra em desespero, agora está feito. Pois é, nunca mais pode voltar atrás. Aí Deus diz: se o meu povo me escutasse. É o que Deus está dizendo, que nós devemos chegar a Ele em tempo oportuno, porque quando chegarem os dias da adversidade, quando chegar o dia da tentação, para tentar jogar lá no fundo de poço, para tentar arrebentar com uma família, aquela pessoa sabe o que vai fazer para agradar a Deus, e imediatamente, usando armas espirituais, quebra toda a força do diabo. Resumindo, busque em tempo de calmaria, porque quando a adversidade vier, quando o dia mau chegar, você vai passar por ele tranquilamente, em vitória. E você não vai cair. Que isso, pastor? Está aqui, meu irmão. Está aqui. Eu digo que existem orações que são preventivas. Tem gente que pensa que só existe a medicina preventiva, mas existem orações preventivas, que se você se preparar, se você buscar o Espírito de Deus a tempo, quando os ventos soprarem, você está tranquilo, preparado para cada momento. Se é momento de guerra, você tem armas poderosas, porque as armas, diz a Bíblia, que as nossas armas, as armas da nossa guerra, são muito mais poderosas que quaisquer armas que Satanás use contra nós ou os seus demônios. Por que o cristão cai com uma arma como essa? Sede de vingança. Por que não deixou a vingança por conta de Deus? Ou por que não
resolveu beber o melhor remédio, o perdão. Bebia do Espírito Santo e liberava o perdão, ia jorrar saúde. Saúde no casamento. Muitos casamentos ficam enfermos, irmãos. Muitos. Porque um não tem comunhão com Deus. Porque se um tiver comunhão com Deus, olha o tema do nosso Simplesmente Mulher. Uma mulher, apenas uma, pode manter uma família inteira abençoada. Que isso, pastora? Venha e você vai ver Deus falando isso. O pessoal pensa que nós somos idiotas. Esse povo é crente, esse povo é um povo bobo, esse povo é um povo tacanho. Esse povo é assim que muita gente fala do povo cristão evangélico. Zé Povinho, povo crente, povo tacanho. Não tem noção. Às vezes eu estou diante de alguém que não quer ouvir a palavra de Deus e eu digo, dentro de mim, se essa pessoa soubesse o tesouro que eu tenho que eu podia repartir com ela. Se essa pessoa soubesse o poder que habita aqui. Poderia dar um pouquinho, com entendimento, com a palavra. A pessoa despreza. Lê de novo esse versículo, vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados. Bom, precisa de ajuda quem está em dificuldade. Precisa de ajuda quem caiu num fundo de poço. Precisa de ajuda quem ficou preso numa cilada, numa arapuca. Precisa de ajuda. O passarinho foi preso num alçapão. Ele precisa de alguém, que alguém o liberte. Há cristãos que caem em prisões e há cristãos, irmãos, que se metem em prisões. Tem cristão que se mete em confusão. Tem cristão que literalmente vai com as próprias pernas para fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque não busca a Deus em tempo oportuno. Quando tudo está bem, está tudo calmo. Graças a Deus. Como vai? Maravilha de Deus, minha vida está uma bênção. Se alimenta espiritualmente. Se encha do Espírito Santo cada dia. Por quê? Porque a qualquer momento um vento pode soprar tão violento que se você não estiver naquele momento firmado na fé, o diabo te engana. Vou te mostrar pequenas diferenças e grandes diferenças. Uma mulher me contou que estava no banho e quando estava assim saboando, passando sabonete no corpo, sentiu um caroço no seio. Debaixo do chuveiro, eu disse, Satanás, quem você está pensando que eu sou? Esse corpo aqui foi comprado lá no Calvário, você sabe disso. Esse corpo aqui não te pertence não. Você pode pegar o que é teu aqui e desaparecer da minha vida. Aqui você não fica. Pastor, eu entrei no meu quarto depois do banho e falei, Jesus, jamais vou duvidar do teu sacrifício. Quero o teu poder sobre mim, confirmando que eu já fiz debaixo do chuveiro. Satanás, aqui não, em nome de Jesus. Dormi tranquila. Pastor, não deu uma semana, o calor sumiu. Vou te mostrar a diferença. Pequenas e grandes diferenças. Uma senhora que pouco vinha nos cultos, vivia apavorada com medo de tudo. Apareceu um caroço, não sei. Chegou na igreja desesperada, quase arrancando os cabelos. Pastora, me ajuda, minha pastora. Minha pastora? Minha pastora? Minha pastora? Senhora, eu não lhe vejo aqui, a senhora é turista dentro da igreja. Eu mando perguntar pela senhora, ninguém sabe. A senhora não tem cadastro, ninguém sabe como encontrá-la. Eu sou uma pessoa muito ocupada. A senhora não tem tempo para Deus. A senhora não tem tempo para Deus. Pastora, apareceu um caroço, não sei. Vamos lá. A senhora já entendeu o que Jesus fez no Calvário? Vamos relembrar todo dia. Não, eu sei. Mas é que, pastora, a minha avó morreu de câncer. A minha mãe morreu de câncer. Pastor, eu sei que eu vou morrer de câncer. Falei, pode ter certeza, a senhora já fez o seu decreto. A senhora já fez o seu decreto. Eu vou mostrar, irmãos, porque tem muita gente nova aqui que precisa saber disso. Tá? O medo abre a porta para o diabo.
E as nossas confissões, ou seja, determinações, são registradas no mundo espiritual, ou pelo céu ou pelo inferno. Muitas vezes o que falamos tornam-se documentos no mundo espiritual. E quem não sabe acabar com a força ou com o poder desse documento, infelizmente paga o preço. Marca essa página aqui e vai em Provérbios capítulo 18. Livro de Provérbios capítulo 18. Livro de Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quem vai ler comigo, irmãos? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama... Isso é brincadeira? Por favor, quem está dizendo isso? A palavra de Deus? Quem é a palavra? Então Jesus está dizendo. Então ele está alertando que a morte e a vida estão no poder? Quer dizer que a minha língua tem poder de me dar vida e poder de me levar à morte? Sim, sim, sim. Como pessoas assinam um documento, como esferográfica, pega uma caneta e assina um documento, a língua também assina documentos. Como leis existem, decretos que têm de ser cumpridos, assim é o mundo espiritual. E aí? E lá vamos nós. E eu vi que não dava para tirar o medo dela numa conversa. Seria necessário que ela fizesse muitas refeições para se sentir saciada pelo tempo de inanição. Porque há pessoas que sofrem de inanição espiritual. Ficam tão distraídas, tão envolvidas com as coisas da vida, tão assoberbadas de trabalho, que não tem tempo de fazer refeições espirituais para alimentar a sua fé. Não tem tempo de buscar na palavra, receber armas espirituais. E outros não têm tempo de aprender a manejar essas armas. Há muitos anos atrás eu tive um caso no meu ministério que me marcou bastante. Era um sábado, eu estava na porta da igreja, chega um moço, muito aflito, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu disse, entre, moço. Puxei a cadeira, coloquei a mesa, sentei do outro lado, em frente a ele. E ele muito aflito, muito aflito. E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, o meu amigo me mandou vir aqui. Eu sou obreiro da igreja X. E eu quero fazer algumas perguntas, porque eu não entendo mais nada, A senhora pode me dizer como é que pode uma pessoa orar as pessoas e Deus atender? Expulsar demônio, o demônio sai. Eu oro para curar o enfermo e Jesus cura. A minha vida está toda destruída. Estou com uma doença nos 2 pulmões. Estou com pneumonia dupla que está se agravando. Não tem jeito de melhorar. Estou perdendo peso direto. Fiquei desempregado há um tempo atrás. Não consigo nada. Mas nada. Se eu quiser fazer algo, não consigo nada. Meu casamento acabou. Estou desesperada, eu vou acabar com a minha vida. Falei, peraí. O senhor falou que expulsa demônios. Falou que ora enfermos e eles são curados. Como é que vai acabar com a vida? Peraí, isso é de Jesus. Como é que você quer acabar com a sua vida? Mas por que Jesus não me atende? Vai escutando. Virei para ele, olhei bem e falei, olha nos meus olhos. Falei, moço, me responda com toda a sinceridade do seu coração. Com que autoridade o senhor faz tudo isso? Expulsa demônios, ora para curar enfermos, bota a mão na cabeça das pessoas, sim. Com que autoridade? Ué, em nome de Jesus. Tá bom, em nome de Jesus. Quase boa, mas quem é Jesus? Jesus é Jesus. É o Filho de Deus. Falei, até uma criança leiga, filho de pecador, sabe disso. E eu falei, moço,
Preste atenção. Com que autoridade o senhor põe a mão na cabeça das pessoas e faz o que o senhor diz que está fazendo? Há quantos anos o senhor faz isso? Há 10 anos. 10 anos. Eu falei, com que autoridade você faz isso? Em nome de Jesus. Eu fiz a pergunta umas 5 vezes propositalmente. Com que autoridade o senhor põe a mão na cabeça das pessoas? Senhora, desse jeito. Pastora, eu já lhe disse, em nome de Jesus. Eu falei, então vou mudar minha pergunta. Onde? Eu não estou perguntando aonde, eu estou perguntando onde. Apontei assim para a mesa, não apontei para a Bíblia não. Onde o Senhor se pauta, onde o Senhor está legalmente posicionado para fazer isso. Onde o Senhor está legitimado a expulsar demônios dos outros. A senhora está falando da Bíblia? Ah, meu irmão. A minha vontade foi dizer não no Jornal do Brasil. Talvez na revista Veja. Foi a minha vontade. Estou sendo sincera. A minha vontade foi dizer isso no Jornal do Brasil. Claro que é na Bíblia, né, meu amigo? Ela é a palavra de Deus. Sabe o que ele teve a coragem de dizer para mim? Aí eu já li a Bíblia toda. Falei, como é que é? Como é que é? Eu já li a Bíblia toda. Comédia, né? Eu falei, o senhor leu a Bíblia toda uma vez? Sim. E onde está a sua Bíblia? Agora a cena é cômica. Porque ele abaixou a cabeça, colocou as mãos para sustentar a cabeça. Eu vou fazer aqui. Ou seja, deixa eu lembrar onde está a minha Bíblia. E eu perguntei, onde está a sua Bíblia? Sabe qual foi a resposta? Deve estar na minha estante. Deve. Eu estava sentada, me levantei, falei, fique sentado. Fique sentadinho. Falei, moço, o senhor é um soldado em guerra, desarmado, sem farda, sem arma e sem munição. E se o senhor tiver uma arma, eu lhe asseguro, lhe assevero seguramente que o senhor tem uma espingarda enferrujada. Ela não funciona e o senhor não tem munição nenhuma. Esse é o seu estado diante do seu pior inimigo. O diabo invadiu a sua vida para lhe destruir. Sabe por quê? Porque o senhor não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual. Primeiro, o senhor não conhece a Cristo. Mas eu tenho Jesus. Moço, muita gente levanta as mãos de que aceita Jesus, desce as águas de um batismo e nunca mais quer saber de Jesus. E outros ficam dentro da igreja, mas não conhecem Jesus. Nem sabem quem é Jesus. Cantam por repetitividade, como o papagaio. Papagaio canta, amigo. Você sabia que papagaio canta? Papagaio fala. Você sabia que papagaio fala? Pô, o senhor está nesse estado. Ele arregalou o olho. Eu falei, vou rasgar o verbo, amigo. O senhor é um soldado ilegítimo, não é legitimado. O senhor não está preparado para guerrear em nome de Jesus, porque o senhor não conhece Jesus. O senhor está usando o nome de alguém que o senhor não conhece. O senhor está simplesmente repetindo um nome e o diabo não lhe respeitou. Por isso a sua vida está desse jeito. O senhor está descoberto. A sua casa não tem muros. Os bichos invadiram o seu terreno. A Bíblia fala que nós temos de ter muros, e nesses muros os anjos de Deus precisam estar sobre eles. Mas os anjos vão noticiar ao céu o que eu estou fazendo e o que eu estou orando. E os anjos vão, pela ordem de Deus, me guardar e guardar a quem eu colocar diante de Deus. Porque Deus sabe o que eu tenho da palavra dele. Que isso, pastora? Então eu já mostrei aqui a língua, vou mostrar os muros. Vai em Isaías 62. Isaías capítulo 62, versículo 6.
Quem lê comigo? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Pastora, eu não sou Jerusalém. Você é sim. Você, quem é que aceitou Jesus como Salvador de verdade? Você é a cidade onde Deus habita. Você é a cidade onde Deus habita. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, irmãos, o Espírito de Deus habita dentro do cristão, que recebe o seu Espírito. Jesus habita dentro daquele que o recebeu, mas Ele é o Verbo vivo. Muitas pessoas estão vazias de Deus, descobertas de Deus, mas o nome de Jesus está na boca. A mesma boca que tem o nome de Jesus tem um palavrão. A mesma boca que tem o nome de Jesus tem decretos de maldição. Da mesma boca que sai o nome de Jesus, sai também as palavras de medo. Muita gente não desfruta do poder de Deus, dos cuidados de Deus, como uma verdadeira ovelhinha no aconchego de Deus, na proteção de Deus, porque nem aprende o que é ser uma ovelha, porque não procura conhecer o seu bom pastor. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.